Uma das questões que os cientistas estão estudando é como determinadas personalidades tomam decisões morais. Novas descobertas oferecem pistas para entender por que o cérebro de psicopatas permite que sejam cruéis. Todos fazemos algo errado de vez em quando. Na maioria das vezes, quando fazemos algo errado, nós não só sabemos como sentimos. Nós nos sentimos mal, sentimos culpa ou remorso. E essa é a sensação que impede que a maioria volte a fazer algo errado no futuro. Mas o que acontece quando alguém não sente culpa ou remorso? E nenhum conflito em sua mente os impede de cometer, repetir e até apreciar atos que, para nós, são de um horror indizível. Homens como Ted Bundy, que matou pelo menos 35 mulheres. Jeffrey Dahmer, que torturou 17 homens e meninos até a morte. E Joel Rifkin, que espancou e estrangulou 17 mulheres. Os cientistas estudam esses arquétipos vivos do mal. Digamos que foi Ted Bundy quem me motivou a ingressar nessa carreira. Ted Bundy morou na minha rua. Na minha infância, eu ouvia histórias sobre tudo que ele fizera. Todos ficavam perplexos. Surpreso? Não sei, não sabia o que esperar. Eu nunca fui pra cadeia, nunca fui preso. Combinei as duas coisas que eu mais queria entender. Como o cérebro funciona em pessoas normais e em criminosos, em psicopatas. As pesquisas sugerem que uma pessoa em cada 100 é psicopata. A maioria não é do tipo violento. Ainda mais raros são os que se tornam assassinos em série. Mas todos têm traços em comum. Ted Bundy exemplifica quase todas as características de um psicopata. Era muito falante e superficial, muito charmoso. Persuadia muita gente. Chegou a se casar na prisão mais tarde. Ninguém imaginava que ele fosse capaz de matar a sangue frio. Segundo o Dr. Kent Kill, a principal característica do psicopata é a falta de consciência. Ele dizia, não entendo por que tanto alvoroço por causa disso. Bundy e Dahmer morreram, mas Joel Rifkin continua vivo e atrás das grades no norte de Nova York. Você sentiu culpa depois desses homicídios? Não, na verdade não. Depois de um homicídio ou dois, eu me senti mal, mas não culpado de verdade. Eu teria que me importar, mas não me importei. Isso é que é triste. Queremos entender por que não conseguem perceber que estão praticando esses horrores e prejudicando os outros. Os cientistas esperam que, examinando o cérebro dos psicopatas, possam finalmente descobrir o motivo dessas distorções. No passado, Joel Rifkin já foi um pobre bebê inocente, com um lindo sorriso no rosto. Não tinha sequer uma gota de maldade, ou será que tinha? O que torna alguns cérebros maléficos? A resposta pode estar em experimentos inovadores realizados nas prisões do Novo México. Os cientistas estimam que 1 em cada 20 detentos tenha um distúrbio de personalidade que pode ser psicopata. Então, o que não faltam são casos para a pesquisa do Dr. Kiel. Ele pretende desenvolver novos tratamentos, mas para isso, ele precisa descobrir qual a diferença desses cérebros. A meta ideal é ajudar a reduzir o impacto dessa doença, não só sobre o indivíduo, mas sobre a sociedade. Primeiro, ele entrevista os prisioneiros para identificar os que possuem tendências psicopatas. Vamos conversar sobre vários aspectos da sua vida. Vamos começar falando da escola, do seu trabalho, da sua família, das suas atividades criminais e de coisas que você fez. Os psicopatas têm traços comportamentais muito parecidos. Teve problemas na infância? O tempo todo. Eles têm temperamento impulsivo e nômade, mudam de um lugar para outro, de uma relação para outra. São sexualmente promíscuos e tendem a arranjar confusão. O tempo todo. Os pacientes que o Dr. Kiel diagnosticou como psicopatas fizeram tomografia cerebral.
No primeiro teste, ele verificou como eles reagiam ao cometer erros. Fizemos tomografias de mais de 300 detentos. Formamos um dos maiores bancos de imagens cerebrais do mundo. E, de longe, o maior banco de imagens cerebrais de psicopatas que já foi criado. Bom, este daqui é o imã. Agora ele está parado, mas vai fazer muito barulho. O aparelho usa campos magnéticos e frequências de rádio para monitorar o fluxo sanguíneo do cérebro, enquanto o detento pensa e reage. Nesse teste você vai ver uma série de X e Ks na tela. Quero que você aperte o primeiro botão com o indicador direito sempre que um X aparecer na sua tela, mas não aperte quando um K aparecer na sua tela, tudo bem? Tudo bem. As duas letras aparecem tão rápido que é quase impossível para qualquer um acertar. É muito difícil. As pessoas cometem muitos erros, apertam botões na hora errada. Queremos saber como o cérebro deles reage a um erro e como se recupera desse erro. A atividade cerebral durante esse teste indica que os psicopatas não se importam tanto quanto os indivíduos normais quando cometem um erro. Mas isso não significa que não sejam inteligentes. O QI do assassino em série Joe Rifkin, por exemplo, é 128, o mesmo de apenas 3% da população. O mais espantoso é que tem inteligência acima da média em comparação ao resto da população carcerária, mas são muito esquentados e impulsivos, manipuladores e ardilosos. Eu já fui parado pela polícia com corpos no carro. Eu mentia e escapava da situação. Eu procurava um lugar para desovar os meus pacotes. Me perguntaram por que você está rodando por este bairro. Eu disse, eu me perdi. Como faço para chegar a tal rua? Eu não tinha ideia do que falava, mas estava com um mapa. E era muito convincente. No segundo teste, os detentos do Novo México tiveram de apontar fotos que fossem imorais. Um delito moral é quando uma ação ou uma atitude é considerada errada. Você deve decidir com base em seu próprio sistema de valores morais e não no que acha que a sociedade considera errado. Está me entendendo? Estou. Tudo bem. Tentamos entender como os detentos processam informações com valor moral. Diferentes sistemas cerebrais decidem se algo é uma violação moral ou não. E se esses sistemas se desenvolveram normalmente nos detentos psicopatas. Essa pesquisa pioneira comprova uma hipótese cogitada há anos, que os psicopatas têm capacidade reduzida de raciocinar. Os cientistas descobriram que os lobos frontais, a parte mais recente do cérebro, e a amígdala, uma das regiões mais primitivas do cérebro, não se comunicam direito. E num estudo recente, o Dr. Adrian Raine descobriu que o cérebro dos psicopatas é fisicamente diferente. Conseguiu provar pela primeira vez que a amígdala deles é cerca de 17% menor que da maioria. É mais uma peça crucial do enigma de por que os psicopatas não temem cometer atos cruéis. Os psicopatas sabem que é errado matar. E por que matam? Porque eles não têm a noção do que é moral. Eu nunca cravaria uma faca em você porque eu mesmo sentiria, experimentaria a dor, sinto empatia, posso me colocar no seu lugar. Assassinos como Joel Rifkin não sentem. Ele matou as prostitutas porque não se importava com o sofrimento de ser estrangulado. O que você sentia quando as estrangulava? Eu ficava muito concentrado no que fazia. Eu praticamente não pensava em quase mais nada. Rifkin cometeu tantos assassinatos que acabou sendo preso. Mas e quanto aos outros psicopatas, os não violentos? Por que não terminam na cadeia? O Dr. Raine pesquisou a diferença no cérebro dos psicopatas de colarinho branco, que não pensam duas vezes antes de extorquir as economias de uma família. Sim, a amígdala cerebral deles é menor, mas se comunica normalmente com os lobos frontais.
São menos capazes de sentir empatia, mas têm a capacidade cerebral para mentir e enganar. Os psicopatas de sucesso tinham ótimas funções executivas, ótima capacidade de planejamento, ótima capacidade de ajustar e controlar, boa percepção de si mesmos, ótima reação ao estresse. E essas funções executivas são necessárias para enganar e manipular as pessoas com sucesso. Hoje, os cientistas sabem que o cérebro dos psicopatas é deficiente. Mas então, o que deu errado? Nós acreditamos que a noção do certo e errado é em grande parte pré-programada no cérebro. O cérebro está programado para ser menos moral ou mais moral, dependendo da herança genética e neurobiológica da pessoa. Em outras palavras, depende dos genes e do desenvolvimento do cérebro. Mas segundo o Dr. Raine, essa é apenas metade da explicação. Claro que não podemos descartar o ambiente. É 50% da equação. São como dois lados de uma moeda. É genético e ambiental.